A paz do Senhor, louvado seja Deus. Vamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor, para que nós nos despertemos e nos lembremos que o Senhor estará sempre convosco, estará sempre no meio de vós, estará sempre conosco, onde quer que estejamos, aonde quer que nós estejamos e aonde quer que nós vá. Então, vou ler aqui na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 em diante, que narra a caminhada dos dois discípulos a caminho de Emaús. Vamos ler a palavra do Senhor, louvado seja Deus, para a nossa meditação e edificação espiritual. E eis que, no meio-dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um deles, disse, cujo nome era Cleófas, e disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres havia dito, porém não viram. Aí ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Louvado seja Deus. E aconteceu que, estando com eles, à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o lhes deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11,
os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes descontaram o que lhes acontecera no caminho e como foi deles conhecido no partir do pão. Ora, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Aqui nós vamos falar de um assunto que o Senhor colocou no meu coração. Uma frase que Deus me deu. Paladar em dimensão espiritual. O que quer dizer isso? O paladar é um sentido que nós temos conosco, que nos faz sentir o sabor, experimentar o sabor, né? Distinguir sabores. Então, da mesma forma, o Senhor me deu esta palavra, que vejam só, eles caminhavam, conversando entre si a caminho de Emaús, e Jesus os acompanhou e, falando com eles, explicou-lhes que havia de acontecer tudo que estava escrito na palavra, né? Como Jesus disse mesmo a eles: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O versículo 25, né? Aqui do livro de Lucas. Então vejam bem, eles andando ao lado a lado com Jesus, Jesus falando com eles, nem assim eles o identificaram pela sua voz, né? Porque a voz da gente é uma coisa, a sua voz natural ela é uma coisa que você decora. Quando você fala com uma pessoa, você vendo ela, embora você não se lembre mais de outro detalhe, mas a sua voz é conhecida, né? E eles só vieram abrir os seus olhos espirituais, só vieram dar por si que estavam com Jesus, quando ele entrou no lugar lá com eles, e no partir do pão foi que eles reconheceram. Vejam bem, meus amados, isso aí se chama dimensão, uma dimensão espiritual muito profunda, que eu chamo de paladar em dimensão espiritual. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas vivem, mesmo dentro das igrejas, mas não tem mais uma vida marcada, uma vida pautada num paladar em dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual, ela só acontece quando você nasce de novo. Ou seja, quando você realmente se converte e prima pela sua vida espiritual de tal forma. Aí eu mostrei um exemplo dos 2 discípulos de Emaús que andaram com Jesus, mas não conseguiram identificar o Senhor Jesus. Da mesma forma, hoje, existem pessoas dentro das igrejas que não sabem o que querem. Se tornaram simples religiosos, pessoas que não caminham mais com o Senhor, que não conhecem mais a palavra de Deus, apesar de ouvir a palavra de Deus, mas eles ficam em outra dimensão, que não é a espiritual. Eu vou ler aqui, para entender, as pessoas entenderem melhor, vou ler aqui. O homem natural, conforme 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural, sem o Espírito Santo, não entende as coisas de Deus. E é verdade. O homem natural, a não ser que você chegue debaixo da unção do Senhor e pregue debaixo da unção, para que caiam a capa. Mas o que nós vemos hoje, principalmente nesses últimos dias, é que o homem natural, ele não consegue discernir nada. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz: o homem natural não crê no Evangelho, porque seus olhos foram cegados.
como está escrito também, né? O Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É assim que está escrito. João, capítulo 3, versículo 3, diz: o homem natural não entende, não pode entender o reino de Deus sem nascer de Deus, ou seja, o novo nascimento que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, também está escrito: o homem espiritual discerne as coisas de Deus porque tem o Espírito Santo. Olha aí. O homem espiritual, ele é selado com o Espírito Santo. E assim, ele se torna sensível à voz do Senhor e passa a ter um paladar em dimensão espiritual, né? Vamos ler aqui Gálatas 5:25. O homem espiritual anda na dependência do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Veja como é maravilhoso ser espiritual e viver numa dimensão espiritual que agrada ao Senhor, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz: o homem espiritual é sensível ao Espírito de Deus, ou seja, ele é sensível à voz do Espírito Santo e é guiado pelo mesmo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz: o homem espiritual deseja ardentemente a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu volto a dizer novamente, por este versículo, que diz que o homem espiritual deseja ardentemente a palavra de Deus. Por quê? Porque ele anda no paladar em dimensão espiritual. Aí eu lhe pergunto, você que está ouvindo esse áudio, meu amado amigo, amiga que ouve esse áudio, você anda e tem um paladar em dimensão espiritual? Senão precisa nascer de novo, né? Louvado seja Deus. E diante de tudo isso, eu percebo que na maioria das vezes a falta de entendimento a respeito do significado das Escrituras, louvado seja Deus, é causado por insensibilidade espiritual. Simplesmente isso. Não tem outra alternativa nem outra resposta. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente conforme, segundo os Coríntios 2,14, que eu acabei de ler, né? Que diz que o homem natural, sem o Espírito Santo, não entende as coisas de Deus, né? E é notório. É notório. E na medida em que estamos sintonizados com Deus, que conseguimos entender o que Ele diz. Se nós estamos em constante, quando fala a palavra sintonizado, quer dizer constante na presença do Senhor, vivendo na dependência de Deus, estamos sintonizados com Deus, e assim conseguimos entender o que Ele tenta nos dizer e nos diz através do seu Espírito Santo. O homem natural não aceita e nem entende as coisas espirituais. Também está de acordo com 2 Coríntios 2,14 também. É uma questão de natureza, pois alguém que está preparado apenas para esta vida, veja bem esta palavra, se você está apenas preparado para esta vida, não tem olhos e ouvidos para as coisas da outra vida. Louvado seja Deus. A outra vida que é chamada a vida espiritual, a vida em dimensão e paladar espiritual, que vai nos levar à vida eterna com o Senhor. E se você vive nessa dimensão espiritual, você vai conceber tudo que vem de Deus, vai identificar tudo que vem de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus disse a Nicodemos, né, no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos que quem nasce da carne é carne e quem nasce do Espírito é Espírito. Conforme João 3, se a memória me falha, João 3, 6. É necessário ter um nascimento espiritual, claro. E como é necessário, é vital. O nascimento físico nos capacita apenas para experiências e sensações que tenham a ver com a vida
física. Ou seja, quando nós nascemos na nossa vida, nascimento físico, que acabei de falar, né? O nosso nascimento físico, ele apenas nos capacita para experimentarmos só as sensações que a vida nos oferece, que o nosso sentido nos oferece, que sejam olfato, visão, audição e paladar. Então, não passamos disso. Enquanto que a vida espiritual, quando nós nascemos de novo, a nossa visão não é só horizontal, ela é horizontal e vertical. Ou seja, o nascimento espiritual capacita-nos a experimentarmos daquilo que é espiritual e eleva nosso paladar a uma dimensão celestial, né? Como eu disse, Jesus foi bem claro quando falou isso a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, porque lá não entra pecado nem entra pecador, né? Tem que nascer de Deus, porque quando nasce de Deus, o homem vai se cuidar, vai se esforçar para viver na presença do Senhor, e com isso selado com o Espírito Santo de Deus, nascendo de novo, porque o Espírito Santo é o selo de Deus para aquele que nasceu de novo. Então o homem aí estará de acordo com a palavra, né? Uma pessoa que não tenha encontrado a Jesus de forma definitiva não tem sensibilidade para as coisas do reino. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, como eu acabei de falar anteriormente também, tem pessoas hoje na igreja que está com tantos anos dentro da igreja, mas nunca nasceu de novo. Nunca foi selada com o Espírito Santo. Isso é uma coisa terrível. É o que nós vemos hoje. Por quê? Porque a igreja está contaminada com o pecado do mundo. A igreja abriu a sua guarda e deixou que o mundo a influenciasse, invadisse, tirando a espiritualidade da igreja, tirando o selo do Senhor das pessoas que se dizem de Deus. Por isso, se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor, seus estudos bíblicos e a sua dimensão em ouvir a palavra do Senhor, vai sempre aparecer sem sentido. Aí você diz: mas como é que pode você dizer que eu estou dentro da igreja e não nasci de novo? Muitos estão assim. Não tenho medo de falar besteira, não tenho medo de estar falando asneira, né? Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas aceitou Jesus só da boca para fora. Por que eu digo isso? Porque eu estou baseado em fatos, e contra fatos no argumento. Nós vemos que tem pessoas hoje, como eu disse, passam a vida toda dentro de uma igreja, mas não consegue discernir nada espiritualmente. Nem tampouco nasceu de novo. E nem tampouco é selado com o Espírito Santo. Leva o que? Uma vida sem sentido, sem propósito, sem rumo. Se tornou apenas um religioso. Vida espiritual é algo que pode ser experimentado aqui e agora, sim. Só depende da pessoa, só depende de nós nos esforçarmos. E agora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa vida espiritual, para você andar e ter um paladar em dimensão espiritual, isso só acontece quando você se converte de verdade, aceita Jesus de verdade, é selado com o Espírito Santo de verdade. Somente aqueles que já se encontraram com Jesus, que já foram selados com o Espírito Santo e nasceram de novo, veem nas palavras de Deus, da Bíblia, muito mais que simples palavra. Por quê? Porque quando você está lendo a palavra de Deus, quando você nasce de novo, as palavras elas vivificam você, elas lavam você. Louvado seja Deus. João, capítulo 6, versículo 63, está escrito: as minhas palavras são espírito e são vida. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte deste áudio, a minha oração e o meu desejo é que você se converta integralmente ao Senhor, que você nasça de novo da água e do Espírito, como Jesus tanto nos ensina, porque sem a qual não veremos a Deus, porque
faz parte da santidade da igreja. Ser selado com o Espírito Santo faz parte da santidade. Então temos que nos esforçar, temos que buscar isso constantemente, porque isso é questão de vida ou morte. Por que eu digo isso? Porque quem não é selado com o Espírito Santo não tem parte com Deus, não tem parte com o Senhor. Embora esteja na igreja ouvindo a sua palavra, mas não nasceu de novo, não consegue discernir nada, não consegue evoluir na sua vida espiritual. Esse é que é o grande problema que nós vemos hoje. Como eu disse, as igrejas cresceram muito em números, mas em qualidade ficou reduzida. Por quê? Porque as pessoas não levam mais a sério a palavra de Deus, nem tampouco vivem a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que somos falhos, somos ilimitados, somos humanos, sim. Não somos perfeitos, mas essa palavra aqui, ela nos lava, ela nos vivifica, ela nos aproxima de Deus. Enfim, ela é através da prática da palavra de Deus, no dia a dia, da sua comunhão com Deus, da sua profundidade com o Senhor, claro, com uma vida de oração, com consagrações, e assim você será, louvado seja Deus, agraciado pelo Espírito Santo, e assim você nascerá de novo da água e do Espírito, e terá parte com o reino de Deus, e será salvo, e viverá para todo sempre com o Senhor. É simples assim. Não vejo nenhum obstáculo, não vejo nenhum problema em de que as pessoas não entendam dessa forma. Se elas ouvem a palavra e não se deixam lavar pela palavra, não nascem de novo, é porque estão fazendo pouco caso da palavra de Deus. Não estão valorizando a palavra de Deus e nem a Deus. E assim, continuam inércios, continuam cegos de entendimento, porque o inimigo encontra espaço, encontra legalidade na sua vida para trabalhar na sua vida, porque essa é a missão dele, a estratégia dele, e a sua tríade maligna de roubar, matar e destruir. Então, quando ele vê que um crente é relaxado, descuidado, não leva a sério as coisas de Deus, ele parte para o ataque. E assim nós estamos vendo muitas pessoas sucumbindo porque não tem uma vida espiritual equilibrada, no paladar em dimensão espiritual. Espero que vocês entendam isso profundamente, peçam a Deus para lhes revelar, porque até aqui o Senhor me entregou. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos livre e guarde de todo mal, que Deus em Cristo nos cele com seu Santo Espírito, supra todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus. Eu aqui encerro em nome de Jesus e vou orar aqui para que Deus abra nosso entendimento, para que Deus abra nosso coração, abra o nosso entendimento, para que Ele consiga penetrar e nos selar com o seu Santo Espírito. Altíssimo e soberano Deus, Pai, meu Senhor, diante de Ti eu me apresento, Senhor, e apresento todas as pessoas que ouviram esse áudio, eu apresento na Tua presença, Pai. Eu coloco nas Tuas mãos. Senhor, trabalha na vida dessas pessoas que vão ouvir este áudio e das pessoas que já estão ouvindo. Senhor, eu te peço que livre e guarde de todo mal. Abra os olhos espirituais, abra o entendimento dessas pessoas para que consigam enxergar que o Senhor está bem próximo, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor não nos deixa nem nos abandona, que o Senhor tem propósito para conosco. E é o que eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor avive a sua obra, avive a sua igreja, o seu povo, para que venham ter um compromisso com o Senhor, que façam aliança com o Senhor, que façam um propósito com o Senhor, que façam votos com o Senhor, para sair da masmorra do pecado, da masmorra da mesmice, para que nenhum se perca, Senhor. Por isso eu entrego todos nas Tuas mãos nesse momento. Cuida deles, Senhor, cuida delas. Entra com providência divina, Senhor, nos seus lares, na sua família, livrando e guardando de todo mal. Louvado seja Deus.
suprindo todas as suas necessidades. Abrilhanta, Senhor, a tua igreja com a tua presença. Derrama do teu Espírito, mais uma vez eu te peço, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Restaura vidas, Senhor. Restaura sonhos. Restaura saúdes. Restaura, Senhor, enfim, o homem por completo, corpo, alma e espírito. Cura, Senhor, toda doença espiritual e carnal. E abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, eu que te peço nesse momento. E te agradeço, Pai, por esta inspiração, por esta palavra, porque tua palavra é espírito e vida, é ela que nos edifica, como está escrito, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e que a tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas faça o que o te apraz, faça o que o Senhor quer que ela faça, que ela dê frutos para teu reino, que as pessoas que ouvirem esse áudio, Senhor, sejam ricamente abençoados pelo Senhor, sejam guardados pelo Senhor, que a paz que excede todo entendimento seja com todos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Louvado seja Deus.